Luciene Dias e Arley Amorim estavam juntos há alguns anos, tinham uma filha pequena e o casamento já caminhava para seus últimos suspiros de vida. Arley pede a separação, mas a esposa nega e avisa: se você tiver uma amante, eu te mato. Arley, de fato, já tinha uma relação com uma outra mulher. Restou então para Luciene arquitetar como colocar seu aviso em prática. Mais que apenas se vingar de seu quase ex-marido, Luciene resolve também que Arley pode valer mais morto do que vivo. Afinal, ele tinha um seguro de vida. Ela começa a gostar de se ver como viúva e se gostar ainda mais como uma viúva rica. Na véspera de Ano Novo de 2010 para 2011, em Várzea Grande, no Mato Grosso, Luciene chega em casa, para no portão e começa a gritar por socorro. Arley vai em sua ajuda e termina baleado por um suposto assaltante. O criminoso era, na verdade, um matador de aluguel contratado por Luciene para terminar com a vida de Arley. No primeiro julgamento, que aconteceu em 2013, Luciene foi absolvida por falta de provas. O Ministério Público recorreu e, em 2020, conseguiu fazer com que ela terminasse condenada a 15 anos de detenção. Luciene foge da cidade e acaba presa somente no dia 14 de dezembro de 2021, quase 11 anos depois de tirar a vida de Arley Amorim, seu ex-marido e pai de sua filha. Olá, eu sou Beto Ribeiro, roteirista e entrevistador, e ao lado de Carla Albuquerque, diretor de Investigação Criminal e do canal Operação Policial. Eu converso agora com o Dr. Diogo Santana. O Dr. Diogo é o delegado do caso Luciene Dias da Costa, ou caso Arley Amorim Arguilera, que é o marido da Luciene, que foi a vítima disso tudo. Doutor Diogo, muito obrigado pelo seu tempo, obrigado por essa conversa. E eu já começo com o senhor começando com a pergunta básica do programa, que é: doutor, que caso é esse? Boa tarde a todos. A situação nos foi apresentada como um suposto crime de latrocínio, ou seja, de um roubo seguido de morte, uma ocasião em que supostamente 2 indivíduos tentaram subtrair a motocicleta da vítima em sua residência. Uma situação ou outra que ocorreu durante o cometimento deste crime, os suspeitos teriam disparado contra a vítima, que acabou levando à sua morte. Um dos suspeitos foi preso em flagrante logo após este crime, o suspeito Rafael Silva, e encaminhado à autoridade policial no plantão policial, ele foi autuado em flagrante pelo crime de latrocínio, ou seja, supostamente um roubo seguido de morte, uma tentativa de roubo da motocicleta, seguida da morte da vítima pelo disparo de arma de fogo. Recebendo esse auto de prisão em flagrante na delegacia, eu na época estava na delegacia de roubos e furtos de veículos, por ser uma tentativa de roubo de uma motocicleta. O inquérito para nós foi encaminhado e eu assumi a presidência da investigação. A gente começou a notar, era um crime grave, né? Obviamente tinha a morte da vítima. Nós começamos a notar algumas inconsistências na versão apresentada que chamou a nossa atenção. A primeira delas foi as condições em que aquele suspeito havia sido preso em flagrante. Aquele suspeito havia espontaneamente comparecido no batalhão da Polícia Militar logo após o cometimento do crime para reaver a sua motocicleta, que tinha sido apreendida pelos policiais nas proximidades do local da residência da vítima, onde o crime foi cometido. Isso, primeiramente, chamou nossa atenção. Por qual motivo o suspeito, logo após o cometimento de um crime tão grave, havia espontaneamente procurado a Polícia Militar para rever seu veículo, correndo o risco de aí sim ser preso em flagrante, como de fato foi. Esse fato nos motivou a fazer um novo interrogatório do suspeito. A gente percebeu essa inconsistência na versão apresentada e achamos por bem novamente interrogá-lo. A gente sabe que durante o plantão policial não é possível fazer um interrogatório com mais detalhes, com mais precisão em razão do volume de serviço apresentado durante o plantão. Então, nós nos convencemos da necessidade de ouvir novamente esse suspeito. E ao ser questionado a respeito das inconsistências em seu interrogatório, aí sim nós conseguimos levantar o motivo pelo qual ele havia espontaneamente procurado a Polícia Militar logo após haver cometido o crime. De fato, ele havia certeza da sua impunidade, porque a única testemunha daquele crime que tinha sido cometido,
que era justamente a esposa da vítima, a senhora Luciene. Ela estava de conluio, segundo ele. Ela era realmente a mandante daquele crime, e por esse motivo ele tinha segurança que jamais seria reconhecido pela única testemunha do crime. Isso fez ele ter segurança de procurar a polícia militar. Para sua surpresa, no momento em que foi apresentada a vítima, esta o reconheceu como um dos autores do crime e ele foi autor em flagrante. Passado algum tempo da sua prisão, entre o tempo da sua prisão e o tempo que a gente fez o reinterrogatório dele, ele percebeu que ele ia acabar sendo a única pessoa que, de fato, ia ser responsabilizada por aquele crime tão grave. Sendo que a Luciene ia constar ainda como esposa da vítima, ele seria preso pelo crime de latrocínio, e vendo que ele não receberia nada, que seria o único culpado, ele achou por bem revelar toda a empreitada criminosa e o envolvimento da Luciene. É importante destacar que não foi apenas uma versão isolada do suspeito, confessando o crime e apontando a participação da Luciene. Ele trouxe detalhes de como foi engendrado esse crime e detalhes da preparação do crime, que para nós tornou inequívoca a participação da Luciene. Entre os detalhes que ele trouxe a motivação do crime. Fato este que até então era desconhecido da Polícia Civil. O próprio suspeito, Rafael, ele informou para nós que o motivo que a Luciene tinha para ceifar a vida do Arley era uma grave crise que eles enfrentavam no casamento. E por esse motivo ela queria ceifar a vida da vítima para ficar com tranquilidade com a propriedade da residência em que eles moravam, que de fato pertencia ao Arley. Então ela imaginou que, matando a vítima, ela ficaria em tranquilidade com o imóvel. Fomos pesquisar nesse sentido se de fato havia alguma coisa por trás desse casamento, e esta motivação se confirmou. Nós conseguimos comprovar que de fato a vítima ela tinha um relacionamento extraconjugal, ela tinha um amante, e desse relacionamento extraconjugal, inclusive, ela teve um filho com essa amante. No mês anterior ao crime, a Luciene descobriu desse relacionamento extraconjugal e do filho que ele tinha por fora do casamento. Ligou para a senhora Luana, a amante da vítima, e proferiu ameaças, falou que ia matá-la e matar também o Arley. Ou seja, a versão trazida pelo Rafael não é uma versão isolada e desconexa dos fatos apresentados no inquérito. Ela comprova exatamente a primeira das motivações que a Luciene tinha para ceifar a vida do Arley, que era justamente a motivação passional. Uma coisa que me chama a atenção, o Rafael foi contratado pela Luciene. Perfeito. E quem o reconhece como o assassino do Arley é a própria Luciene. A própria Luciene. Esse fato que o surpreendeu, porque ele estava tão seguro que não seria reconhecido após o crime, que poucas horas depois do crime, ele espontaneamente foi ao batalhão da Polícia Militar. Tudo que o suspeito quer logo após o cometimento de um crime é se livrar de uma situação de flagrante. Então tem aquele prazo místico de 24 horas que eles costumam utilizar. Ele evita ao máximo ser preso durante esse lapso temporal para não configurar o flagrante. E era tanta segurança que ele estava em conluio com o mandante, que jamais seria reconhecido, que ele espontaneamente foi lá e procurou a polícia. E o que ele foi buscar a moto que ele teria com essa moto matado o Arley, é isso? Ele deixou a moto estacionada nas proximidades da residência da vítima. E para cometer o crime e depois foragir. Só que, de fato, ele achou por bem foragir para o mato. Ele ficou algumas horas escondido no mato antes de pegar a sua moto. Nesse meio tempo em que ele ficou escondido no mato para esperar um pouco a poeira baixar, na hora que ele saiu para ir para a moto já não estava mais lá. A Polícia Militar, fazendo rondas, pegou a sua moto e levou para o batalhão. Entendi. Agora entendi onde estava essa moto, por que ele vai buscar a moto. E daí o Rafael resolve contar a verdade e falar que a Luciene o teria contratado seu serviço. O Rafael era já um matador de aluguel? Não, nós não tínhamos. O Rafael era uma pessoa bem nova à época do cometimento do crime. Ele tinha perto de 20 anos de idade, não tinha esse histórico de ser um matador de aluguel, conforme salientado, não. E quais outras provas que concordam e corroboram com a versão, o que fala o Rafael? Ela contratou ele por quanto? Como que ela pagou? Teve transação financeira? Como que ela conheceu o Rafael? Como que ele conta disso? O Rafael, ele alega que a Luciene conheceu essa dupla por intermédio desse segundo indivíduo que não foi identificado, de prenome Márcio. O Rafael identifica-o apenas como Márcio,
que seria quem tinha feito esse primeiro contato com a Luciene. A forma de pagamento, segundo o Rafael, é outro detalhe que ele traz importante, que também não teria como inventar se não realmente tivesse esse contato prévio com a Luciene. Ele fala que receberia, como pagamento pelo cometimento do homicídio, as verbas rescisórias que o Arley teria para receber de um antigo emprego que ele estava se desligando. Então, de fato, havia essa verba rescisória a ser recebida, só que esse valor nunca foi repassado para os suspeitos pela Luciene. E ela contratou eles quanto tempo antes para a morte? Não tem essa informação agora. Esse desenho, então tudo bem, mas esse desenho da morte dele nesse dia, ela que pensa em como seria a morte, ou isso foi ideia de quem, como seria toda a ação? Não, a ideia foi dela. Ela, como mandante, ela engendrou toda a empreitada criminosa. Tanto que o Rafael narra detalhes que no momento em que eles chegaram na residência da vítima, a vítima estava tomando banho. Inicialmente, quem veio para a porta foi a filha de 5 anos de idade, viu a presença dos dois, eles não estavam de arma em punho, não haviam nem sacado arma ainda. A Luciene veio para a porta para confirmar que realmente se tratava dos 2 indivíduos que ela havia contratado. Antes disso, durante o trajeto até a residência da vítima, o suspeito Rafael narra que a Luciene mantinha contato telefônico com eles. Mantinha ligações telefônicas falando, é agora, espera 5 minutos, pode vir agora, ele está no banho, o momento oportuno é esse. No momento em que a Luciene chega na porta da residência e percebe a presença dos dois, ela começa a gritar para o Arley para chamá-lo para fora da residência para oportunizar o cometimento do crime. Então, além de preparar e de engendrar como o crime foi cometido, ela teve participação decisiva no momento do cometimento do crime, atraindo a vítima para fora do banheiro, para a porta da residência, onde ela foi morta. E outras provas, então, mais periciais, mais técnicas, começam a aparecer. Vocês periciaram os celulares deles, é isso, para mostrar essas ligações entre eles? Para mostrar que eles se conheciam mesmo? Sim, a gente não conseguiu, a gente pediu a representação pela interceptação telefônica, não conseguimos identificar o proprietário, a gente identificou as ligações que a Luciene fez logo após o crime, mas as ligações não estavam em nome daquele suspeito. A gente sabe que, principalmente essas pessoas mais humildes, geralmente o telefone que elas usam não se encontra no CPF delas, elas usam diversos telefones. Outra prova importante que corrobora a versão trazida pelo Rafael, primeiro nós tivemos a motivação passional, agora temos a motivação financeira. Um suposto seguro de vida que o Rafael tinha, tendo a Luciene como única beneficiária. Fomos atrás dessa informação, também se confirmou. Uma situação curiosa que acontecia logo após o crime, é que a Luciene comparecia de forma frequente na delegacia, sempre à procura da cópia do laudo de necrópsia para dar entrada no seguro de vida. Enquanto a mãe da vítima comparecia para saber detalhes da investigação, a Luciene estava lá em busca do laudo de necrópsia. Então, nós consideramos a versão apresentada pelo Rafael, a confissão do Rafael, muito detalhada, muito crível, porque ela se confirmava com aquilo que era encontrado e anexado aos autos. E foi feito perícia na mão do Rafael, nas roupas, para ver se ele tinha pólvora, essas coisas? Foi encontrada a arma do crime? Ao tempo do flagrante, não. Ele alega que não foi ele que disparou, ele alega que foi o segundo indivíduo que disparou. Mas ao tempo do flagrante, em saída de plantão policial, isso não foi feito. É bom destacar que essa nova versão apresentada pelo Rafael, ela se deu cerca de 2 meses e meio a 3 meses após o cometimento do crime. Então, durante cerca de 3 meses, esse crime, de fato, foi tratado como um latrocínio, até que a gente tivesse elementos suficientes para fazer esse novo interrogatório e, então, descobrir que se tratava de um homicídio. Por isso, então, existe esse tempo de a Luciene ir constantemente à delegacia, pedir a certidão de óbito lá, de necrópsia, para tentar o seguro. Até então ela não era tratada. Perfeito. Até então ela não era tratada como suspeita. Ela era a esposa da vítima, o crime até então era latrocínio, até que veio essa nova versão do Rafael. O que faz ele mudar, o que faz ele contar a verdade? Segundo ele, porque ele percebeu que ele seria o único responsabilizado pelo crime, a principal culpada por ele estar preso, quem tinha engendrado a empreitada criminosa, estava em liberdade, e ele não se conformou com aquela situação de só ele responder pelo crime. E a Luciene nega o tempo inteiro? O tempo inteiro. Nós apresentamos pela prisão preventiva, deferida pelo juízo com parecer favorável ao Ministério Público.
oportunizaram o interrogatório dela. Todas as vezes que ela foi interrogada, ela nega veementemente a participação no crime, como já era esperado por nós. A gente sabe que na situação que ela se encontrava, apesar de ser demonstrado inconsistências na versão por ela apresentada, ela negava a participação no crime. A Luciene fez a personagem da viúva triste que chora? Nesse período, não? Mesmo em série de polícia, ela se manteve sempre muito fria, muito distante. Não, em momento nenhum eu ouvi ela lamentando ou chorando pela morte do ex-marido. Quando vocês começam como latrocínio, o latrocínio geralmente é um dos crimes mais complicados de se encontrar o elo entre a vítima e o assassino, uma vez que a motivação ela é quase por conta de dinheiro, então você não tem muito, né, o que ligam os dois. Nesse caso, vocês foram levantar quem era o casal, quem era o Arley, se ele tinha desafeto, se ele não tinha. Quem eram Arley e Luciene como marido e mulher? Sim, o Arley era uma pessoa pacata, não identificamos inimigos do Arley, uma pessoa trabalhadora, só que identificamos essa situação conjugal. Então, como o senhor bem disse, no crime de homicídio, o principal fator que nós buscamos delimitar é a motivação. E, nesse caso, a motivação nós encontramos para a Luciene uma dupla motivação. Ela passional, em razão do descobrimento desse caso extraconjugal um mês antes do crime, e a motivação financeira, seja para ficar com a residência após a separação, seja para receber o seguro de vida em nome do Arley, que ela era a única beneficiária. As pessoas contam-se quando a Luciene soube que o Arley tinha uma outra mulher e até um outro filho já, ou seja, já era uma relação de pelo menos 9 meses, se a gente contar a partir do primeiro dia até o nascimento. Ela fez escândalo, ela bateu na mulher, ela bateu nele, ela teve uma reação mais enérgica, mais quase humana, ou ela também se manteve fria o tempo inteiro? A informação que nós temos é essa ligação que ela fez para a própria amante do Arley. Isso consta nos autos, depoimento dessa pessoa, em que ela disse que recebeu uma ligação da Luciene ameaçando ela e o Arley em decorrência dessa relação extraconjugal desse filho que eles tiveram fora do casamento. No dia que vocês descobrem que o Rafael conta a verdadeira versão, que é a que a Luciene é a autora, de fato, do crime, como foi a prisão? Vocês pediram no momento? Vocês tiveram que viver um sigilo para ela não fugir? Como que foi? Vocês chamaram ela para um depoimento? Realmente há um lapso temporal entre a representação por a prisão, porque tem que ter o parecer ministerial, e a decisão judicial. Então, logo nós tivemos conhecimento da nova versão apresentada pelo Rafael, nós apresentamos pela prisão. Não sei precisar quantos dias depois que ela foi cumprida, mas eu acredito que um tempo muito curto, lapso temporal muito curto. Nesse momento, ela ainda estava com o celular dela. Vocês não aprenderam o celular dela, nem do Arley. Aprenderam ou eles não tinham? Esse detalhe da investigação, infelizmente, eu não tenho razão do tempo. Tá. Não, mas eu digo o seguinte, o celular ficou com ela durante esse período, ou vocês já estavam periciando, não precisou periciar o celular dela, porque em princípio era latrocínio, é isso? No começo No começo, sim. No começo, ela permaneceu com o celular por um tempo. Eu lembro que, junto com a representação de prisão preventiva, houve sim uma representação também por interceptação telefônica para a questão da gente recuperar esses dados dos celulares. Lembrando que esse caso é um caso de 2010, onde você não tinha ainda o WhatsApp, as redes sociais ainda estavam, né, começando, tinha o Orkut ali, que existia, o Facebook estava vindo, o Instagram não existia, ou seja, os celulares não eram ainda tão... Você tinha um iPhone, que era um aparelho muito caro, então nem todo mundo tinha ainda um smartphone. Dentro do celular dela, havia troca, na época, chamado torpedos, entre ela e pessoas que vocês podiam, inclusive, confirmar esse desejo de ver o marido morto por ela? Como o senhor falou, não se tratava de smartphone. Eu não me recordo, obviamente, o modelo de celular do Luciene, mas com certeza isso foi analisado e, eventualmente, alguma coisa encontrada também conta ser juntada no processo. Tá. Ela, na época, também era menos comum câmeras de segurança. Ainda não estávamos no momento tão Big Brother, se é isso que a gente pode chamar. Mas havia câmeras de segurança pela região, alguma coisa, algum elemento, não? O bairro periférico onde eles moravam é uma região relativamente humilde da cidade, não havia câmeras no local. E por ter sido cometido na residência, não foi possível recuperar imagens da cena do crime.
E a única testemunha ali foi a Luciene, claro. A Luciene e a filha de 5 anos do casal. Que no caso, coitada, ainda põe a filha para ver o pai sendo morto na frente dela. É um lugar mais emo, tem vizinhos? Vizinhos ouviram os gritos, vizinhos ouviram o tiro, viram alguma coisa? Não, é um local bem humilde, tem inclusive fotos da residência no inquérito, é uma rua de terra, então é um local bem humilde, não foi possível a gente fazer essa dinâmica do crime para tentar entender exatamente o que aconteceu em razão do local onde foi cometido. Esse dia da morte foi entre uma véspera de Ano Novo, não é isso? Entre 2010 e 2011. Final do ano. Tem algum motivo que ela teria escolhido essa data ou foi bem aleatório? Não, foi ela, na verdade, ela teve o tempo suficiente apenas para conseguir contratar os indivíduos. Foi um mês que ela teve esse tempo para conseguir convencer alguém a cometer o crime. Então, a gente acredita que tão logo ela soube dessa relação extraconjugal, ela já tinha interesse em matar o marido. Nós acreditamos que esse tempo que ela levou foi justamente para encontrar as pessoas que se propusessem a cometer o crime. O Rafael não entrega esse... É Márcio ou Mário? Márcio. Ele apenas identifica como Márcio. Diversas diligências foram feitas pela polícia, a gente ficou algum tempo tentando identificar esse suspeito, só que até então ele não foi identificado. Ele não encontrou, e ele não conhecia tão bem assim esse Márcio, é isso? Não, daí ele disse que desde o momento em que ele deixou o tal matagal para tentar reabrir a sua motocicleta, nunca mais ele encontrou com o Márcio. O Arley, vocês entrevistaram ou tomaram depoimento de pessoas próximas ao Arley que contassem que ele tinha algum receio que a mulher fizesse alguma coisa com ele por conta dessa relação extraconjugal? Sim, da própria amante dele, sim. A própria amante falou que ele também tinha conhecimento de que ela havia descoberto e que havia sido ameaçado de morte pela Luciene. A morte dele, qual é a causa? É o tiro, é isso? Onde? Ele morre imediatamente, não? Morre no local do fato, foi um tiro disparado no peito. E nada foi roubado dele? Nada foi subtraído, nem a motocicleta que estava no local eles levaram. Ou seja, um latrocínio bem mal feito, né? Porque faltou o objeto do desejo. É que o objeto do desejo era a morte dele mesmo, né? Em quais crimes a Luciene foi enquadrada? Ela foi indiciada por homicídio qualificado, né, mediante paga, promessa de recompensa e recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Uma pergunta antes, até para continuar para a prisão dela. Ela foi ao velório, ao enterro do marido? Porque isso deve ter dado uma comoção ali na cidade. Ela se portou como a viúva que perdeu o seu marido amado? Não se precisar exatamente o comportamento dela logo após o crime com os familiares. Acho que é interessante pegar essa versão dos familiares. Mas, como eu disse, na delegacia, ela sempre se portou de uma forma muito fria. Nunca se mostrou indignada com o crime, nunca se mostrou interessada na identificação do segundo suspeito. Como eu disse, o principal interesse dela era em conseguir o documento necessário para o levantamento do seguro. No primeiro julgamento dela, da Luciene, ela foi inocentada, em princípio, por falta de provas. Que provas são essas que faltaram para os jurados? Na verdade, houve uma inconsistência na quesitação. Eu tive acesso à decisão do júri. Na verdade, no júri, quem toma a decisão é o corpo de jurados, né, que são juízes leigos. No momento da resposta da quesitação, houve dois quesitos que não eram congruentes entre si. O primeiro quesito era se a Luciene havia concorrido para a prática do homicídio. Para este quesito, os jurados responderam que sim, ela havia concorrido para a prática do homicídio, portanto tinha participação no crime. No quesito subsequente, eles foram perguntados se ela deveria ser condenada. Aí eles responderam que não. Ou seja, como que ela tinha participação, ela havia concorrido para o crime e não deveria ser condenada. Então, como havia essa resposta, a gente entende, isso não é tão incomum acontecer em júri, porque, como a gente sabe, os jurados são pessoas leigas, que muitas vezes um aspecto ou outro que leve mais para o lado jurídico, eles acabam não entendendo. Então, como houve essa incongruência na resposta aos quesitos, apesar da soberania da decisão do tribunal de júri, né, o Ministério Público ofereceu o recurso e conseguiu anular aquele júri justamente por essa total incongruência com as provas existentes nos autos. A quesitação não poderia ter sido respondida dessa forma.
Aí foi feito um novo júri, e nesse novo júri ela foi condenada. Isso em 2013, né? Esse primeiro júri é em 2013? Isso. Ela ficou presa desde 2011 aí, porque ele morre no final. Ela fica presa de 2011 a 2013. Isso. Aí, por conta do Ministério Público ter pedido a anulação do julgamento por essas incongruências, ela é solta. Na verdade, ela foi solta pela decisão do júri, né? Ela foi solta porque os jurados, apesar de decidirem que ela havia concorrido, decidiram que ela era inocente. Aí ela foi solta. Durante a tramitação do recurso do Ministério Público e designação de novo júri, ela permaneceu solta. Com a confirmação da sentença e a condenação dela em novo júri, ela passou de solta para foragida. E Porque foi... Quando ela foi solta, quando ela foi quase inocentada, não inocentada, pelas incongruências, ela teria que ficar... Deu uma certa frustração para o seu trabalho, para você, para o senhor? A gente procura se ater àquele trabalho apresentado, né? Eu tinha convicção, plena convicção, que ela era, sempre foi responsável pela morte do Arley. Procurei fazer o melhor trabalho e levar todas as provas que eu poderia para dentro dos autos para convencer o corpo de jurados, mas a gente não tem como controlar aquela decisão que vem do Conselho de Sentença, né? Então, a gente procura não se ater ao resultado, mas se ater ao trabalho que foi feito, e com relação a isso eu estava com consciência bem tranquila. E ela sai e ela fica morando na cidade ainda? Enquanto estava na condição de inocentada pelo procurador, sim, ela fica. E aí tem um segundo julgamento, que aí ela é condenada a 15 anos, é isso? Isso. E ela foge. Aí, após o segundo julgamento, foi expedido novo, confirmado pelo Tribunal de Justiça, né, tudo em grau de recurso. A defesa se mostrou sempre muito ativa, tentando por diversas vezes desqualificar a investigação. Então, nós tivemos recurso para o Tribunal de Justiça, para o Superior Tribunal de Justiça, para o Supremo Tribunal Federal, sempre confirmando as decisões do juiz Jacó. Então, quando ela tem essa decisão condenatória confirmada e expedida uma ordem de prisão, ela passa a condição de foragida, porque não mais ela é encontrada em sua residência. E ela sempre alegando, nesse período todo, até o primeiro julgamento, inclusive no segundo, alegando que ela não fez nada. Que ela era uma inocente presa. Todo tempo ela alegou inocência. E aí ela foge. O que acontece nesse período? Quanto tempo ela fica até ser presa? E como foi a busca por Luciene? Na verdade, nesse meio tempo, né, eu não mais estava na delegacia também, de origem, onde foi feito o inquérito. Então, a gente acaba perdendo contato com o caso e também contato com essa situação de busca, né? A busca de foragidos aqui na história é feita pela Polinter, que é a Delegacia de Capturas. Todo esse tempo, a Polinter ficou atrás dela e ela acabou sendo presa somente recentemente pela Delegacia de Homicídios aqui da capital. E aí também deve dar uma certa... ter uma certa torcida para que a coisa aconteça, para diminuir, inclusive, essa frustração, porque imagino que o seu trabalho de poder provar, fazer todo o inquérito, e aí a pessoa na empresa foge, quando ela é presa, existe um certo dever cumprido? Sim, é para isso que a gente trabalha, né? A gente trabalha para ver o resultado daquilo que foi feito durante o inquérito policial. E o trabalho só é concluído realmente com a prisão dela e com o cumprimento de pena que ela foi condenada. Quanto tempo durou a investigação total para você conseguir que o Rafael confessasse? Aí vem o exercício imenso, que eu imagino que seja, de provar que ela é mandante, até ela ser presa e tal. Quanto tempo durou esse período? Entre a morte do Arley até a prisão? A morte, a nova versão e a prisão dela, creio que, se eu não estiver enganado, cerca de 6 meses. Ela perde o pátrio poder da filha? Sim, no momento da prisão dela, a menor ficou provisoriamente com a avó paterna, e compulsando os autos posteriormente, eu pude constatar que foi dada a guarda definitiva para a avó paterna, para a mãe da vítima. O doutor Marcel me comentou que a filha do Arley, ou o filho do Arley, eu não sei, foi aí conversar com o senhor e agradecer pela descoberta da autoria da morte do pai. Na verdade, a filha da Luciene também, a filha que estava na residência, que foi criada pela avó. Sim, ela esteve recentemente, por iniciativa da avó, não foi iniciativa nossa. Ela achou por bem vir aqui para... Ela disse à avó que queria me conhecer, e foi o que aconteceu. E como foi esse momento? O que ela te falou? Ela agradeceu, assim,
Foi um contato que a gente, na verdade, não está acostumado com isso, com esse contato pessoal, né? Com parentes da vítima, mas para cumprir a vontade dela, eu achei por bem atender ao pedido da avó e recebi hoje adolescente. Ela te agradeceu? Ela me agradeceu pelo trabalho feito, né? E, na verdade, é o nosso trabalho de policial. Vamos ver aqui se eu passei por tudo. A gente falou do caso, da vítima. O Arley era quem? Você sabe? Você consegue me dar um desenho do que ele fazia, sobre o que ele trabalhava? O Arley é um trabalhador usual aqui na cidade. Ele trabalhava em um estabelecimento, um bar, um restaurante. Era uma pessoa pacata, não era uma pessoa de inimizades. Infelizmente para ele constituiu essa relação extraconjugal, que acabou sendo o grande motivo que deu causa à sua morte, né, que foi utilizada pela Luciene como motivo. Mas a versão que nós tínhamos de familiares dele é que era uma pessoa trabalhadora, uma pessoa sem antecedentes criminais, não apresentava histórico de crimes, não apresentava histórico de confusões. Então, uma pessoa pacata, uma pessoa bem normal aqui na cidade. A Luciene também, né? Não tinha histórico de crimes? Nenhum histórico criminal. Ela trabalhava na cidade ou era mãe o tempo integral? Não tem essa informação, não lembro. Sobre o crime conversamos também. O assassino, ou os assassinos, o Rafael e o Mário, também que a gente... O Márcio, que a gente não sabe quem é. A mandante, que é a própria Luciene. A motivação, já me falou que foi financeira por conta do seguro e também do ódio. Da residência financeira, patrimonial e passional, né? E passional em razão da relação de... O ódio de de descobrir que o marido tem uma amante, um filho. A dinâmica, você me contou que ela estava... ela chamou, ele sai e leva o tiro, não é isso? Na frente da filha? Ela traiu ele para fora do banheiro e para a porta da residência, possibilitando a ação criminosa. Qual foi o crime? Isso já me contou e como foi o julgamento. Doutor, tem mais alguma coisa que o senhor gostaria de falar ou alguma pergunta que eu não fiz que o senhor gostaria que eu tivesse feito sobre esse caso? Não, eu estou satisfeito também. Eu acho que a gente conseguiu cumprir todas as etapas aí que a gente tinha para responder. Conseguimos fazer toda a roda, no caso da Luciene. Doutor, muito obrigado. Eu vou fazer uma cabeça de encerramento e aí eu já volto para me despedir do senhor só aqui para agradecer mais uma vez. Então, conversei aqui com o doutor Diogo Santana, o delegado do caso da Luciene, ou do Arley, porque eu sempre gosto de dizer que o caso deveria ser sempre mais o nome da vítima do que o nome do autor, uma vez que quem foi embora é quem merece ser lembrado. E espero que casamentos que sejam desfeitos não terminem de maneira tão trágica, porque realmente não vale a pena. Nem se for por conta de amantes ou não amantes, a cadeia vai ser igual com ou sem amor. Muito obrigado, até a próxima.